Quanto cobrar por um atendimento de terapia holística? Como determinar um valor que seja o ideal? Será que eu faço preço pela média? Ou seja, eu analiso quanto que os outros profissionais estão cobrando no mercado e eu mais ou menos determino o meu preço baseado no que o outro profissional ou em outros profissionais aplicam? Hoje nós vamos falar sobre essas dúvidas e eu vou dar algumas dicas para você saber quanto determinar o valor ideal pelo seu atendimento de terapia holística. Então vem comigo para a gente continuar esse bate-papo no vídeo de hoje. Como sempre, se você ainda não se inscreveu nesse canal, já aproveita para se inscrever, ativar os sininhos de notificações e também dar o seu joinha se você curtir esse vídeo. Eu sei que é um pouco chato eu te pedir para dar um joinha agora, né? Você mal começou a me assistir aqui. Mas quem já acompanha, quem já conhece os meus conteúdos, quem tá com essas dúvidas e sabe que vai ter dúvidas esclarecidas aqui, já dá o seu joinha para que a gente possa propagar essa mensagem para mais terapeutas e profissionais que precisam desta ajuda. Bora lá, então eu separei 3 coisas que eu acredito que são essenciais para que a gente determine o valor ideal do nosso atendimento. Até fiz uma colinha aqui para falar para vocês sobre essas 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, você tem que conhecer, reconhecer, anotar, saber o seu custo. Já vou explicar melhor o que é isso e como faz. Segunda coisa, nunca cobre um preço pela média, e eu já vou explicar o porquê disso. Terceira coisa, você precisa ter a coragem de dizer o preço sem sentir culpa. Isso mesmo. Por quê? Porque quando a gente está vendendo um serviço, quando a gente está dispondo de um serviço, a gente está favorecendo, a gente está beneficiando, a gente está dando o nosso conhecimento, algo que tem valor para uma outra pessoa. Então, é justo, é o ideal e, conforme as leis do universo, é como você tem que fazer, é como você tem que agir para que você mantenha o equilíbrio das coisas. Eu já falei muitas vezes em outros vídeos aqui a importância de você entender as leis do universo e uma delas é a lei da troca. Ou seja, cobrar pelo seu serviço é algo justo sim, não é pecado, não é ruim e você não tem que sentir nenhuma culpa, porque culpa em cobrar pelo que faz é algo que as religiões colocaram na nossa mente. São crenças que nós fomos absorvendo e achamos que cobrar pelo trabalho que fazemos, pelo dom que temos, pelo aquilo que servimos, é algo que é pecado, é ruim, a gente está prejudicando. E em vídeos anteriores eu já falei para você que você nunca está tirando algo das pessoas quando você cobra delas. Você precisa ter em mente, para quebrar essa crença de uma vez por todas, que você está dando algo para as pessoas e as pessoas estão te compensando por esse algo que você deu. Então, pela lei da troca, pelas leis universais, é saudável sim eu pedir algo em troca pelo serviço que eu estou prestando. Então, a primeira coisa essencial nesse processo é você eliminar essa culpa que você sente em cobrar pelo seu serviço. Não existe isso, ou melhor, não precisa mais existir essa culpa dentro de você. Muito pelo contrário, porque se nós formos pegar qualquer outro profissional de qualquer outra área, um arquiteto, um engenheiro, um dentista, um médico, que também ajuda pessoas, e todos os médicos, dentistas ou profissionais liberais, empresas, instituições, de alguma maneira elas precisam ter uma remuneração para continuar beneficiando e favorecendo o cliente que chega até eles. Por que com um terapeuta tem que ser diferente? Por que conosco nós temos esse preconceito que na verdade é muito mais nosso do que das pessoas? Porque quando eu me posiciono e eu elimino a culpa da minha vida e começo a cobrar um valor que seja justo, que seja viável, o ideal, eu consigo sim, nesse posicionamento, transmitir confiança para as pessoas. E aí acaba essa folia, gente. Porque eu também tive essa crença, eu também tive esses medos, esses receios, essa insegurança. Nossa, como é que eu vou cobrar porque eu tô ajudando pessoas? Tá, mas o meu marido no mercado também tá beneficiando pessoas, né? O Douglas tá fazendo edição de vídeo aqui, ele tá beneficiando vocês. Ele tá prestando um serviço para mim e minha empresa paga para ele, certo? Então, se todo mundo, neste mundo que nós vivemos, dispõe do seu dom, da sua missão, das suas habilidades para beneficiar alguém, para servir a vida, para servir outras pessoas e recebe por isso, não há lógica de um terapeuta que faz um trabalho profissional não ganhar dinheiro com a sua profissão. Então esse é um primeiro ponto essencial e eu já comecei por aí porque eu sei que algumas pessoas ainda têm essa crença e precisa quebrar isso, gente. Senão você não vai conseguir determinar o preço ideal do seu atendimento. Você sempre vai cobrar um valor muito baixo, você vai desmerecer seu trabalho, vai desvalorizar quem você é e o quanto você pode entregar muito mais para o seu cliente. Porque quem não está conseguindo cobrar, quem não está
tá conseguindo dar esse algo mais pro seu cliente, também não tá disponibilizando de conforto, não tá criando maneiras de surpreender mais o cliente, porque nós precisamos de recurso para isso. Para você ter uma sala legal para atender, ou para você atender online, ter equipamentos legais para você conseguir atender seu cliente com uma melhor qualidade. No início, às vezes a gente começa usando o celular mesmo, o computador que tem mesmo, mas daqui a pouco vai evoluindo o seu trabalho profissional, o seu trabalho como terapeuta. Você quer adquirir uma câmera melhor, uma webcam para usar nos seus atendimentos, você quer um computador melhor, você quer melhorar sua internet. Como é que você vai fazer isso se você não cobra? E se você atende no presencial, de repente você agora vai fazer uma parceria, vai atender num espaço, mas futuramente você vai querer ter sua sala para você ter mais liberdade de horário e conseguir se organizar melhor. Como é que você vai investir nisso, pagar um aluguel, expor a ter responsabilidades financeiras e melhorar a qualidade do seu serviço se você não cobra pelo que faz? Então, a grande questão é que você não está cobrando pela energia que você doa para as pessoas. Você está cobrando porque o nosso mundo é material e você precisa de recursos para favorecer o cliente que chega até você. Combinado? Então, elimina isso aí e para de sentir culpa com relação a isso. Combinado? Vamos juntos nessa? Espero que sim, né? A segunda coisa que nós falamos aqui é sobre cobrar pela média, né? Puxa, gente, eu já fiz um outro vídeo falando disso e falando de terapeutas que se comparam com outros terapeutas. Às vezes, quando a gente tá iniciando na caminhada e ainda tá muito inseguro, não tem ainda confiança, né? Tá começando, dando os primeiros passos, a gente começa a olhar para outros terapeutas que já são mais renomados, que têm mais agenda, mais clientes, e a gente começa a se comparar. Fazer o preço pela média é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, eu comparar o serviço que eu estou prestando com o serviço de outro terapeuta. Eu, particularmente, não gosto da ideia de você fazer o preço pela média. Buscar fora quanto que os outros estão cobrando para determinar o seu preço. Eu não gosto disso, porque na guerra da comparação, sua autoestima nunca sai ilesa, como diz meu amigo Bruno Gimenez, tá? Então, toda vez que eu comparo, a minha autoestima diminui, porque aí eu vou querer comparar o serviço do outro com o meu. Mas aí eu, Kátia Bazan, e nós no Top Terapeuta, temos um conceito que a gente trabalha muito bem no nosso treinamento, que é o conceito de você ser um terapeuta top e criar um atendimento, um trabalho personalizado. Portanto, meus amores, se o seu trabalho é personalizado, você colocou a sua identidade, a sua cara, você deu uma ideia ou criou um modelo de trabalho que não existe, que outras pessoas não fazem, você não pode cobrar um preço igual a todo mundo. A não ser que você seja exatamente igual a todo mundo e faça igual todo mundo faz. Aí talvez você tenha que cobrar pela média, mas eu gosto da ideia de surpreender o cliente, de encantar o cliente. Falando em encantar cliente, Douglas, esses dias uma pessoa me criticou lá no Instagram por causa disso. Que encantar cliente é ficar fazendo firula, é ficar, sabe? É ficar inventando moda. Ai, que coisa ridícula isso. Que pena, né? Que uma pessoa pensa assim, porque encantar cliente é poder dar o melhor que a gente tem para o cliente que chega até nós, né? É poder melhorar o nosso serviço, é poder melhorar a nossa dinâmica de trabalho, e é nesse sentido que eu falo. É uma palavra que junta tudo que eu acho que é essencial para o terapeuta ter sucesso. Então, quando a gente fala de encantar, de personalizar, de criar um estilo próprio, de colocar a nossa identidade, nós não podemos fazer um preço pela média. Tudo bem, Kátia, entendi tudo isso e vou melhorar, vou mudar, vou fazer diferente. Mas e aí? Quanto eu cobro, né? Como é que eu faço, então, para determinar meu preço se eu tenho um trabalho mais personalizado, se eu já tenho esse conceito muito bem pensado, né? E eu entendo isso, como que eu faço na prática para determinar o meu preço? Vamos lá. Gente, primeira coisa que as pessoas perguntam muito. Tá, Kátia, mas tem um preço ideal? Tem um valor, né? Tem como a gente saber o que é o ideal e o que não é? Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo e olhando o mercado como um todo e atuando nele há mais de 16 anos, eu entendo que existe sim um processo, uma tabela, diríamos assim, de valor que a gente precisa olhar, que é a questão de muito barato e não digo caro, tá, gente? Eu nunca acho que é caro se a pessoa entrega valor, tá? Então, pra mim, se um terapeuta cobrar R$1.000 e a entrega dele for R$1.000, no sentido de ele me entregar o valor pelo qual ele tá me cobrando, não é caro, tá? Então, sim, eu já fiz atendimentos com coaching, eu já fiz atendimentos com pessoas renomadas que cobravam 600, 700, 800 reais e valeu muito a pena. Então, nesse contexto, depende muito da maneira como eu entrego valor para o meu cliente para que ele me pague à altura daquilo que eu estou recebendo, né? Daquilo que eu estou dando e daquilo que ele está recebendo. Mas, sim, existe um valor que eu acredito que seja muito baixo se você estiver fazendo um trabalho legal. Por exemplo, um terapeuta hoje que cobra 80, 100 reais, eu acho um valor baixo.
baixo, tá? Eu, particularmente, não vou num terapeuta que me cobre menos de R$100, porque pra mim, não sei se o trabalho é bom. Pode até ser que seja, mas nós temos, e pesquisas dizem, né, pesquisas de neurociência e neuromarketing dizem que existe uma relação no nosso cérebro em que quando a gente vê que é muito barato, nós associamos barato a ruim, o caro a bom. Então, quando é muito barato, a tendência é que a gente fuja daquele terapeuta, fuja daquele serviço, porque tá muito abaixo, se eu for olhar em termos de mercado, tá? Então, eu vejo que um valor muito abaixo de R$100, ou a média ali de 80 a R$100, é baixo, tá? Não é um valor tão legal assim, porque aí a gente tem terapeutas que cobram 200, 300, 400, depende, tá? Mas como que eu determino o preço ideal seguindo desse pressuposto aí? Primeiro, você tem que determinar seus custos. Não dá pra gente ficar baseado em tabela ou tabelar o nosso preço baseado nos outros, como a gente já falou aqui. Então, primeiro, você precisa, eu recomendo, né, que você faça durante um mês anotações diárias de todo o custo que você tem para atender, mesmo no online, tá? Porque você está usando internet, você está usando equipamentos. Quando você usa um equipamento, você está depreciando ele. Isso tem custo, porque futuramente você tem que trocar de celular, você tem que trocar de computador, você precisa guardar um dinheiro para isso. E se você está usando seus equipamentos para atender, você precisa guardar um dinheiro, você precisa fazer um caixa para futuramente você investir mais em equipamentos, melhorar a qualidade do seu serviço, como a gente falou antes. Então, assim, sempre tem que ter essa previsibilidade, né? Teve uma época que eu comecei faculdade de marketing, a gente estudava isso em logística, né? Sempre a gente faz essa logística de estudar como vai ser o futuro, no que eu quero investir futuramente, como é que eu quero fazer. Então, eu sempre ajudo os meus alunos a fazer essas análises e anotar, né? Então, é legal todos os dias. Quais são os materiais que eu uso? Como é que eu faço? Quais são os custos que eu tenho? Se eu tô usando a minha casa para atender online, por exemplo, a minha casa tem que pagar água, tem que pagar luz, tem imposto, ajardinamento, condomínio, né? O que eu tenho de despesa mensal na minha casa? Eu vou pegar uma porcentagem do meu atendimento e eu vou ajudar nas despesas da casa, como se fosse um aluguel. Então, essa história de atender em casa, gente... Em casa eu não tenho custo. Tem sim. Quem é que tá pagando pra você água, luz, telefone, imposto e essas despesas todas? Eu não acho justo você ficar usando seu espaço em casa e não ajudar nas despesas da casa com o dinheiro que você recebe. Então, é legal você cobrar um valor viável, ideal, e tirar uma porcentagem para ajudar nos custos, sim, como se você estivesse numa clínica, como se você estivesse num espaço, como se você estivesse atendendo em qualquer lugar profissional, ok? Então, isso tudo tem que ficar organizado, você tem que anotar todos os dias quais são as despesas que eu tenho como terapeuta. Pega um caderninho lá, seu caderno de despesa, e vai anotando, anotando, anotando. No final de um mês, você vai ter um valor X. Divide esse valor pelo número de atendimentos e você vai ver quanto custa para você atender. Por exemplo, no final do mês lá, eu vi que eu fiz 20 atendimentos e eu tenho uma despesa de R$2.000. Eu vou dividir R$2.000 por 20, que dá 100, né? R$100. Então, para eu atender 20 pessoas num mês e a minha despesa sendo R$2.000, eu vou ter R$100 de despesa por atendimento que eu preciso contemplar. Nesse caso, o que eu recomendo? Que você duplique o valor. E ao invés de você cobrar R$100, você vai cobrar 200, porque aí R$100 é para pagar as despesas, R$100 fica para o terapeuta. É o seu Prolabore, não, nesse caso de profissional liberal, Prolabore é para quem tem empresa, né? É o seu rendimento, né? O que fica para o terapeuta. Eu sempre trabalhei dessa forma, tá? Eu determinava o valor, sempre fiz assim, gente. Quem me ajudou a fazer isso foi o Paulo Henrique, que dava curso comigo, ele trabalhou muito tempo em empresa, e eles tinham essas previsibilidades, essa coisa toda de logística, de botar no papel custos de trabalho e tudo mais, né? Então ele me ajudou muito com isso. E de lá pra cá, eu acho que, sei lá, deve fazer uns 15 anos que eu tenho essa dinâmica de fazer planilhas todo mês, de organizar a saída, a entrada, claro, hoje com empresa, obviamente, que eu tenho que fazer, né? Mas desde o tempo que eu era profissional liberal, eu já tinha minha planilha pessoal lá, dos custos para atender, dos custos pessoais e também da entrada de dinheiro, né? A parte que ficava para o espaço, a parte que ficava para mim e a parte que ficava para pagar as despesas. Então, eu distribuí em três maneiras diferentes ali de organizar o meu dinheiro. Então, 1/3 normalmente vai para pagar as despesas do espaço, que geralmente eles cobram 30%. Os outros 70% eu dividia, 35% para mim, 35% para pagar as despesas, né? Mas nesse caso aqui, a gente tá falando de algo mais simples, inclusive, do que isso, né? Porque na época eu tinha espaço. Aí você pode organizar dessa maneira ou ver qual a melhor maneira de você se estruturar. Mas eu recomendo que metade do dinheiro que você receba seja para pagar despesas e metade seja o
seu rendimento como terapeuta, porque você tem a sua vida pessoal, suas despesas pessoais, você vai querer viajar um dia, você vai querer passear, você vai querer, sei lá, investir na sua casa, você vai querer comprar um carro, você vai querer fazer suas coisas. Então não dá pra só trabalhar pra pagar despesa, né, gente? Então é mais ou menos assim que funciona. Eu não sei se meu cálculo aqui deu certo, porque normalmente quando eu tô falando assim, eu não consigo ficar raciocinando, fazer conta, mas é mais ou menos por aí. Se a sua despesa é X, divide pelo número de atendimentos. Kátia, eu não estou atendendo ainda. Tudo bem, faça uma previsão. Quantos atendimentos você quer ter no mês? Qual é a sua ideia? Qual é a sua meta? Aí você faz as contas em cima da sua meta, daquilo que você quer ter como resultado financeiro. Beleza? Mas é assim que normalmente eu ensino os meus alunos. Claro que no Top Terapeuta a gente tem as planilhas prontas, eu faço uma aula super detalhada, uma aula de mais de 1 hora, explicando todo o processo, como funciona, para você determinar os custos, a gente faz todas as previsibilidades juntos, eu faço todos os cálculos com eles, ensino eles passo a passo a como conseguir faturar 10 mil por mês, né? Tem todo o processo lá dentro. Mas aqui já dá para dar uma visão, assim, de como você faz, né? Uma clareza de como você pode começar a fazer para determinar o preço ideal pelo seu atendimento de terapia holística. Tá certo, meus amores? Bom, se você gostou, agora sim, né? Tem que dar o joinha, se inscrever se você ainda não se inscreveu aqui no canal e passa adiante essa mensagem, esse vídeo, se você lembrou de alguém que precisa desse conteúdo também. Beleza? Combinado? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.